Querido e bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças por todas as bênçãos que tu derramas diariamente sobre a nossa vida, nosso trabalho, a nossa família, a comunhão no nosso lar, enfim, em todos os lugares onde tu nos colocaste. Abençoa, Senhor, também de modo especial esta noite, todas as servas, leigos, jovens, crianças aqui presentes. Envia o teu Santo Espírito para nos dar o entendimento, para que possamos compreender a tua santa palavra, levar esta palavra para a nossa vida diária, vivendo conforme a tua santa vontade, revelada através da tua palavra. Também, Senhor, dá-nos o consolo e o conforto que somente o teu Filho Jesus nos dá, com a paz que vem dele. Em nome de Jesus, que entregou a sua vida por nós na cruz para o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem tomar assento? Presta aqui, fazendo um favor. Na entrada, vocês receberam um balão. Todos estão com esse balão ainda na mão? Tem duas cores. Não sei se vocês perceberam um padrão aí. Os homens receberam o balão azul. Do Grêmio, né? O rosa é o do Inter. Não, é o das mulheres. Esse balão vai nos ajudar agora num quebra-gelo que nós vamos fazer. O pessoal de Capanema já viu algo parecido, tá? Quem esteve naquele encontro de casais lá em Capanema, tá? Vai ser parecido, mas não vai ser exatamente igual. Eu adaptei um pouquinho esse nosso estudo para não falar só sobre casais, né? Nós temos pessoas, como dizem, singulares também, né? Viúvos, talvez solteiros, separados. Então, talvez não faria tanto sentido nós fazermos igual, né, aquele outro encontro lá, tá? Mas também para que o pessoal ali de Capanema que já viu esse encontro veja algo um pouco diferente. Qual que é o objetivo desse nosso quebra-gelo? Eu já vou explicar como ele vai funcionar, tá bom? É conscientizar cada um de vocês da necessidade de não permitir que as ansiedades, pressões e irritações do dia a dia sejam descarregadas nos relacionamentos. Não só de casal, nós estamos falando do relacionamento dentro da igreja, a convivência cristã com outros irmãos na fé, pois o acúmulo dessas tensões pode gerar conflitos, ferir pessoas, provocar reações desproporcionais, levando ao estouro emocional. Como que vai funcionar, então, esse nosso quebra-gelo? É o seguinte, eu vou passar aqui algumas afirmações, e aí, diante dessas afirmações, nós vamos medir o nível de estresse de cada um de vocês, diante daquilo que está sendo afirmado. Tá? Então eu vou fazer ali a afirmação, e aí, quem não se estressar, quem pensa, eu não me estresso com isso, não faz nada com o balão. Tá? Quem se acha que estressa um pouco, aquela afirmação ali te estressa um pouco, você sopra uma vez o balão, 1 segundo. Tá? E segura o ar ali dentro do balão, tá? Se você acha que isso te estressa muito, aí você assopra 2 vezes, tá bom? Segura o ar ali. E se você acha que você vai explodir com aquilo ali, ou seja, vai estourar o balão, não precisa estourar ele ainda. Aí você assopra 3 vezes, tá? Tá? 3 segundinhos. Tá bom? Entenderam? Vamos lá, vamos ver se entenderam. Eu vou falando aqui a afirmação, vocês já fiquem com o balão na mão. No final nós vamos ver quem é mais estressado, se são os homens ou se são as mulheres. Por isso que
Se fosse o Grêmio e do Inter, daí a gente já sabe quem ia ser mais estressado. Mas aqui é outra diferenciação, tá? Primeira afirmação. Quando alguém te interrompe enquanto você está falando, qual é o teu nível de estresse? Nada? Pouco? Só para uma vez, então? Me estresso muito? Só para duas? Vou explodir 3 vezes. Vamos lá? Podem ir. Eu vou fazendo a afirmação, vocês já vão, tá? Vamos lá? Próxima. Quando um colega de trabalho não faz a parte dele. Não pense só no trabalho. Quem não trabalha fora, pensa no cônjuge, no filho, enfim. Não faz. O marido não lavou louça. Tá? Oi? Já tem uns balões quase estourando aí. Próxima. Quando alguém te critica na frente de outras pessoas, o quanto isso te estressa? Tem uns balões quase estourando aí já. Oi? Próximo. Quando um amigo cancela algo de última hora. Isso não, alguns não se estressam muito. Às vezes até ficam felizes. Eu não queria ir mesmo. Né? Um monte ainda. Quando alguém demora para responder uma mensagem importante. Seja uma mensagem, demora para receber alguma informação, alguma, sei lá, qualquer coisa. Mais uma? Quando uma pessoa te trata com indiferença. Tem uns bem estressadinhos ali, tem outros nem tanto. Quando alguém interpreta mal o que você disse. Eu vou dar 3 segundos, sempre que é o máximo. Quando você é cobrado por algo que não é sua responsabilidade. Eita, isso aí tá. Quando alguém te dá um gelo ou te ignora. 1, 2, 3. Próximo. Quando uma pessoa reclama o tempo todo. Ah, é isso aí. Dá um balão para mim aqui. Quando alguém não reconhece o que você fez. Oh, tem uns já se estressando aí bastante. Quando alguém age de forma grosseira ou sem educação. Quase uns estourando aí. Tem mais 30 perguntas. Não, brincadeira. Quando você está cansado e alguém exige mais de você. Oi? Quando alguém não cumpre o que prometeu. Vai estourar, vai estourar, vai estourar. Quando você percebe que alguém só vê os seus defeitos. Oi? Quando alguém te compara com outras pessoas. Opa! Olha, alguém já estourou. Vamos lá, mas quando você sente que não está sendo ouvido, isso também estressa, né? Mais um? Quando alguém invade seu espaço e não respeita os seus limites. Isso também estressa bastante, né? Quando uma pessoa age com ingratidão depois de você ajudar. Isso também estressa, né? E agora a última, então. Quando alguém insiste no mesmo erro várias vezes. Vamos lá, segurem o ar aí nesse balão. Não estourou. Que bom, que bom. Vamos lá. Só os homens, levanta o balão aí. Vamos ver quem se estressa mais aqui. Se são os homens. Agora podem baixar. Agora as mulheres, levantem os balões. Opa! Ó, só de levantar o balão já se estressou. Vamos dizer que deu empate para ninguém se estressar mais ainda e estourar o balão. Podem soltar o ar do balão agora. Não precisa estourar ele, pode só soltar o ar.
Bom que isso dá um exercício de desestresse, né? Seguinte, então, pessoal. Texto base para esse nosso momento de estudo. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler junto? Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Aqui eu trouxe o texto na NTLH, tá? A nova tradução na linguagem de hoje. Mas o título do nosso estudo é Suportai-vos. Tá? Almeida, Revista Atualizada, usa essa expressão, suportai-vos. Quem quiser acompanhar os textos bíblicos que nós vamos colocar aqui, a maioria vai estar aqui na projeção, tem bíblias ali nos bancos, tá? Vocês podem usar também. Mas a maioria deles vão estar aqui na nossa projeção. Tá? Então, assim, só para a gente entender rapidamente o contexto desse texto. Quem escreve é o apóstolo Paulo. Ele está preso. E ele escreve por volta do ano 60 ao ano 62 do primeiro século. A igreja de Colossos estava enfrentando divisão. Haviam falsas filosofias se infiltrando na igreja. Por isso, então, o apóstolo Paulo, mesmo estando na prisão, ele tinha tudo para estourar o balão, né? Estava preso. Ele escreve um conselho à congregação de Colossos para eles suportar com paciência os outros. Vocês perceberam que as perguntas, ou melhor, as afirmações anteriores eram sempre coisas que outra pessoa faz contra nós, né? Qual que é o padrão que nós temos no texto bíblico? O padrão não é o outro, né? Mas também não é nós mesmos. Quem que é o padrão que o apóstolo Paulo coloca aqui? De exemplo, de suportar. Estava no versículo. Cristo, né? Olha o versículo que eu destaquei aqui. Assim como o Senhor perdoou vocês. Outro lugar que nós encontramos algo parecido. Sobre perdoar os outros. Pai nosso, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mas qual é o problema, então? A problemática atual dos relacionamentos. Primeiro, relacionamentos frágeis. Né? Nós vivemos na era da liquidez. Né? O Zygmunt Bauman, ele fala sobre sociedade líquida. Tudo é líquido. A água ela não tem uma forma, né? Ela vai tomando a forma ali do recipiente onde ela é colocada, né? Nós vivemos épocas de relacionamentos frágeis, né? Tudo é líquido. Tudo se molda conforme o contexto, né? O amor por conveniência. E aí isso tudo vai gerando conflitos. Quando acaba o amor, acaba a reciprocidade, acaba o relacionamento. Então os relacionamentos são frágeis. As pessoas são consideradas descartáveis. É o utilitarismo. A pessoa só é boa para mim enquanto ela me favorece em alguma coisa. Quando ela não me favorece mais em algo, tchau e bênção, né? Acabou. Acabou o amor, acabou o relacionamento, né? A falta de perdão, né? A falta de ter como exemplo o Cristo que perdoou vocês, que o apóstolo Paulo diz, né? É o viver repetidamente a ofensa, o ressentir. Vamos ver a etimologia aqui dessa palavra. Essa partícula re significa de novo, sentir, ressentir, sentir sempre de novo aquilo que o outro fez contra nós, né? E aí isso tudo vai causando amargura, levando a raiva, ao ódio, assim por diante, né?
E a cultura do não levo desaforo para casa, né? A busca de validação através da honra. Eu não vou deixar o meu nome ser manchado, né? Os especialistas dizem que essa cultura do eu não levo desaforo para casa, ela mostra um descontrole emocional. A pessoa ela precisa se validar diante dos outros através da honra. Já ouviram falar sobre a síndrome de Gabriela? Sei, os mais antigos, né, vão lembrar da novela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim. Eu não levo o desaforo para casa. Né? Essa é a síndrome de Gabriela, né? Mas, vamos ler junto essa frase. O amor verdadeiro não evita conflitos, mas sabe enfrentá-los com maturidade. É preciso ter uma visão madura em todos os relacionamentos. Tá? Não só do casal, mas nas amizades. Também com os irmãos na fé, como comunidade cristã. Né? Alguma das congregações aí do nosso distrito não tem conflito? Pastores, levantem a mão se a sua congregação não tem algum conflito. Ah, brincadeira. O presidente está aí olhando, eu tenho que levantar. Não, né? Nenhum dos pastores levantou a mão. E fato. Não é uma ausência de conflitos, mas como que nós lidamos diante desses conflitos? Como que nós reagimos àquilo que é feito contra nós? Isso é o que vai mostrar a maturidade que nós temos diante dos nossos relacionamentos. Vamos ler o próximo versículo também de Colossenses 3, vamos ler em conjunto? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Como se estivessem servindo ao Senhor e não as pessoas. Tudo deve ser feito com dedicação, com excelência, mas sem querer buscar reconhecimento das outras pessoas. Nós não fazemos para agradar pessoas. De fato, não precisamos agradar pessoas. Façam como se estivessem fazendo para o Senhor, não para as pessoas. Conselhos do apóstolo Paulo diante daquela congregação que vivia em conflito. Conselhos para nós cristãos do século XXI que estão inseridos em uma sociedade que tem conflitos, que está inserido em uma congregação que tem conflitos, um grupo de servas, um grupo de jovens, um grupo de leigos, que em algum momento pode surgir algum conflito. Por isso que nós somos chamados a suportar. Mas nós já vamos ver o que é esse suportar e o que não é também. Tá? Nós precisamos, primeiro, entender que existem situações difíceis na nossa vida, podem atingir os nossos bens, o nosso corpo, a nossa alma, enfim, um acidente, o luto, problemas financeiros, a perda de um emprego, uma pressão por uma tomada de decisão, ou quando alguém precisa assumir uma responsabilidade muito grande. São situações difíceis. E nós nunca sabemos o que o outro está enfrentando. Que tipo de situação ele está enfrentando no trabalho, na família, e assim por diante. Também existem pessoas difíceis, ou não? Não, existem sim. Existe o reclamão, né? Nada tá bom. Nada nunca tá bom. Ah, se fosse assim, se fosse assado. Ah, isso aqui não tá bom. Tem aquele que é inflexível. Ele sempre está certo. Os outros sempre estão errados. Ele não muda. Tem o vitimista. Tudo está conspirando contra ele. As pessoas, tudo ao seu redor conspira contra ele.
Tem também o controlador, né, o autoritário. Ele quer impor sempre a sua vontade. Nunca está aberto a novas ideias, a novas opiniões, a fazer diferente. Lembrando um pouco de Lucas, no capítulo 9, nós temos aí Jesus se despedindo dos seus discípulos, falando sobre a necessidade da sua morte. E está dentro do contexto ali quando Jesus envia os 70, de 2 em 2, para as aldeias, para as cidades de Israel. E aí ele envia Tiago e João. Eram irmãos, eles eram conhecidos como os filhos do trovão. Tiago e João foram até uma vila samaritana e ali as pessoas daquela vila não queriam ouvir sobre este reino que eles estavam ali anunciando, esse reino dos céus. E aí Tiago e João chegam até Jesus. Olha, Jesus, se a gente pedisse para Deus uma coisinha. Vocês imaginem a cena, né? Aí Jesus pediu o quê? Mandar fogo do céu para destruir essa vila. Filhos do trovão, né? Tiago e João. E se Deus mandasse fogo do céu, vamos destruir essa vila, porque são pessoas reclamonas, inflexíveis, vitimistas, controladoras, não querem saber desse rei. Vamos destruir. Jesus diz, não. Eu não vim para destruir este mundo, mas eu vim para salvá-lo. Há também dores difíceis. A rejeição. Isso pode levar ao isolamento, depressão, enfim, outras coisas. O abandono, o que faz as pessoas terem medo de serem abandonadas, elas se apegam emocionalmente e tentam sempre a todo custo agradar as outras pessoas para não serem abandonadas, né? O utilitarismo. Eu quero me sentir útil para que ninguém me rejeite e ninguém me abandone. Traição, quebra de confiança, não só no relacionamento conjugal, mas nas amizades. Luto, a perda de um ente querido e assim por diante. Isso tudo está ao nosso redor. Talvez muitos de vocês tenham pensado em situações, pessoas ou dores difíceis que podem nos levar a atitudes talvez desagradáveis aos outros ou sentimentos desagradáveis quanto a nós mesmos, né? A Bíblia ela não ignora isso. Em momento algum a Bíblia ignora essa realidade humana, que aliás é consequência do pecado. Nós nascemos em pecado nós fomos concebidos, diz o salmista. Mas nós temos um consolo também que a Bíblia nos traz. Vamos ler em conjunto o que Jesus diz em João, no capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus é realista aqui. Ele é transparente, diz, no mundo vocês vão sofrer. Ele está falando num contexto de sofrimento, tanto por ser cristão, que é o tomar a sua cruz e seguir, estar pronto a morrer pelo seu nome, mas que também por causa do pecado nós sofremos. Então há situações difíceis, dores, pessoas e assim por diante que fazem parte da nossa vida. E ele traz uma palavra de ânimo aqui. Eu venci o mundo. Não somos nós seres humanos que vencemos o mundo, mas Cristo venceu por nós. E aí o próximo versículo, vamos ler também, novamente. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Aqui nós temos duas diretrizes. A primeira, confiar em Jesus. Por que confiar em Jesus? Porque Ele venceu o mundo. Ele venceu por nós. Nós não precisamos lutar
contra essas coisas, porque Cristo lutou e venceu por nós. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, de fato, muitos problemas difíceis vão surgir. Muitos sofrimentos vão aparecer. Mas eu venci o mundo, diz Jesus. E a segunda diretriz é imitar Jesus. Nas suas palavras, nas suas ações. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a filosofia do estoicismo. Esther, o que é? Não é brincadeira, não preciso falar. O estoicismo é uma filosofia humana, ela tem os seus erros justamente por isso, porque é uma filosofia humana, foi criada na Grécia Antiga. Assim, de forma bem resumida, o estoicismo é uma filosofia que faz a gente refletir naquilo que nós podemos controlar, que é o caso dos nossos pensamentos e das nossas ações. Uma frase que eu já repeti várias vezes em nossos cultos aqui: pensamentos influenciam ações, né? O estoicismo ele fala sobre essas coisas que nós podemos controlar. Pensamentos, ações. E ignorar ou deixar para trás, suportar aquilo que nós não podemos controlar. No caso, as coisas que acontecem ao nosso redor. O que os outros falam, o que os outros fazem, o mau tempo, as tempestades, enfim, aquilo que a gente não pode controlar. Tá? Qual é o problema do estoicismo? É uma filosofia humana, por isso que ela tem problemas. Ela foca muito no homem. O que você, homem, ser humano, pode fazer para controlar aquilo que está ao seu alcance. Mas nós não nos baseamos em filosofias humanas, de fato. Nós nos baseamos na palavra de Deus. E Paulo diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de bom gosto, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo também escreve: tenham em vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. O mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Então nós não nos baseamos em filosofias humanas, mas naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a filosofia humana ela foca no ser humano, na pessoa. Os coaches aí, palestras de autoajuda e assim por diante, elas focam em você. Você tem que vencer, você tem que fazer, você tem que pensar, você tem que agir. O Evangelho aponta para Cristo, para aquilo que Ele fez e faz por nós. Tenham em vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Essa filosofia do estoicismo tem um certo ponto de verdade quando ela diz que nós sofremos muito mais com aquilo que pensamos do que com a realidade. Só para tentar explicar. Situações ou pessoas difíceis. Quantas vezes nós perdemos o sono pensando, eu poderia ter feito diferente? Ou de repente alguém falou alguma coisa, te criticou e você não respondeu na hora, daí depois você fica lá pensando, se eu tivesse dito isso ou aquilo, eu tinha ganhado a discussão, tinha saído por cima do charque, como dizem os gaúchos. Nós sofremos mais pensando naquilo que poderia ter acontecido com o que de fato aconteceu. Até esse ponto aqui, então, essa filosofia tem ali o seu ponto positivo. Porque é verdade. E aí nós ficamos ansiosos com isso, esperando uma oportunidade de fazer diferente. Então nós sofremos mais pensando naquilo que poderia ter acontecido do que com aquilo que realmente aconteceu. Mas fica mais uma vez o conselho do apóstolo Paulo: tenham em vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. O que é suportar, então? E aí nós vamos lá para o
para o grego. Pastor Jorge me perdoa, os outros colegas pastores me perdoem a minha pronúncia do grego. Não era a minha matéria preferida no seminário. Mas a palavra que o texto do Novo Testamento usa é o anexomenoi. Suportai-vos, como é traduzido na Almeida Revista Atualizada. A NTLH traduz ali da forma como a gente viu antes. Suportai-vos. Aná, partícula do anexomenai. Aná significa para cima. E o exomenoi, aí é uma declinação, significa segurar, ter junto. Dali também vem a palavra anexo. Quando tu manda um e-mail, eu envio em anexo, ou seja, eu envio junto, e etc. Né? Ou seja, uma tradução literal seria servir de apoio para algo ou alguém, né, para que algo ou alguém fique em pé. Apoio, né? Mais ou menos isso. Ou segurar para cima algo que está acima. Essa seria a tradução literal aqui deste texto. Mas a linguagem bíblica, ela nos mostra que esse suportar aqui é amparar, sustentar, oferecer estabilidade ao próximo. E aí nós temos um texto de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Vamos lê-lo junto? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aí aparece mais uma vez o suportar. Tá? Ter paciência com os outros, ter paciência diante de momentos difíceis, pessoas difíceis, dores difíceis, diante dos fracos. Né? Outro texto. Efésios 4, 2. Vamos lê-lo também? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui nós temos as diretrizes de como suportar a debilidade dos fracos. Com humildade, mansidão, longanimidade. Isso tudo em amor. Em amor ao próximo. Então esse suportai-vos uns aos outros é ser paciente, ser humilde, ser manso de coração com os outros que nós não sabemos quais são as suas debilidades, quais são as suas dores, as situações difíceis que ele está passando em sua vida. Agora nós precisamos responder a esta pergunta também. Deixa eu só tomar um golezinho. Viu? O que não é suportar? O que não é suportar? Primeiro, aceitar pecado sem arrependimento. Coração duro. Aquela pessoa que é a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu não vou mudar. Ou como o texto bíblico usa em outra oportunidade, pessoa de dura cerviz. Tá? Pessoa que normaliza ações destrutivas. Tá? Suportar uns aos outros não é normalizar o pecado. Nós, como cristãos, devemos sim corrigir o erro, apontar, né, para o erro, para a correção, em amor. Como diz o texto ali de Efésios, humildade e mansidão. O que também não é suportar, é ser conivente com erro contínuo, mais ou menos a ver com o anterior, né? Encobrir más ações, não admoestar o outro sobre isso. Nós devemos sim julgar segundo a reta justiça. É o que nos ensina Jesus em João, no capítulo 7. Não julgueis para que não sejam julgados. Às vezes as pessoas só gostam dessa primeira parte, né? Quando alguém aponta um erro, o pecado de outra pessoa, não julgueis. Quem é você para julgar? Mas esquece do resto do versículo, né? Não julgueis segundo a reta justiça. Não é um julgar para... Não, peraí, você está errado. Fulano, o que o outro está fazendo aqui, Vamos deixar ele para lá. Esse aqui não faz mais parte do nosso grupo? Abandonar? Rejeitar?
expulsá-lo, enfim. Não é para isso. Tá? É um julgamento em amor. É admoestar, é exortar para que a pessoa deixe o pecado para trás. O que não é suportar também, permitir destruição emocional, espiritual. Há relacionamentos tóxicos, né, como é falado. Às vezes é preciso, sim, se afastar de situações e até de pessoas. Romanos, no capítulo 12, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala para não se juntar com pessoas ou doutrinas falsas que corrompem a sã doutrina. Também ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta, o apóstolo Paulo diz: afaste-se destes, falando no contexto de falsas doutrinas, que levam as pessoas ao pecado. Óbvio que nós não devemos cultivar sentimentos de ódio, raiva, mas quando for preciso, nós devemos sim nos afastar daquilo que nos faz mal e que nos leva ao pecado. Lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala que as más companhias corrompem. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és, um ditado popular. Tem o seu ponto de verdade, também não, mas mais ou menos o que o apóstolo Paulo diz. As más companhias corrompem as nossas atitudes. Então é preciso haver um equilíbrio, mas amor é diferente de omissão ou de aguentar certas atitudes, certas pessoas. Nós devemos sim, como diz Paulo, fazer todo o possível para viver em paz, mas às vezes, para viver em paz, a gente precisa se afastar de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações. Quais são os obstáculos, então, que nós temos em nossa vida que nos impedem de suportar uns aos outros? Primeiro é o orgulho aqui, Eu estou certo. Eu sou melhor do que o outro. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Ela sempre está certa, ela nunca está errada. Isso nos impede de olhar para o próximo e para as suas necessidades. O egoísmo, eu olho só para as minhas necessidades e esqueço que o meu próximo também tem necessidades. O servir em amor. O próprio Jesus diz ali, quando os discípulos começaram a discutir: quem que é mais importante? Sou eu? É fulano? É ciclano? Fala aí, Jesus. Não. Quem quer ser o primeiro, que tome o último lugar e sirva os outros. A falta de empatia, o empatos, lá do grego. O que é empatos? É sentir a dor do outro. É vestir o calçado do outro. Falta muito disso. A gente olhar para o próximo, quais são as suas necessidades, as suas angústias, aquilo que talvez esteja fazendo com que essa pessoa tenha atitudes difíceis, atitudes erradas. E aí também colocar em prática o amor cristão de apontar para esse erro para a correção. Também o exagerar os erros dos outros. A gente faz de uma pulga um elefante. A gente exagera. O que Lutero diz lá na explicação do 8º mandamento: interpretar tudo da melhor maneira, buscar entender o que o próximo está passando ou vivendo, o empatos, o se colocar no lugar desta pessoa. Isso tudo são obstáculos que nos impedem de suportar uns aos outros em amor. Qual é o caminho, então, proposto pelo texto bíblico? A resposta já está ali. Olhar para Cristo. Não para nós mesmos, no que nós podemos fazer ou deixar de fazer, mas olhar para aquilo que Cristo fez.
E aí eu tenho o texto aqui de Hebreus 12, versículo 2 e 3. Conseguem enxergar bem ali? Vamos ler em conjunto? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. O que Jesus fala quando ele estava sendo crucificado, humilhado, aos seus carrascos? Desce fogo do céu, queimar esse povo tudo, que nem Tiago e João queriam. Não, né? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. E olha o sofrimento que Jesus estava passando na cruz. Um sofrimento que eu acho que não se iguala a nenhum sofrimento humano. Ser abandonado pelos seus amigos, traído por um amigo, crucificado, humilhado e morto. Tudo isso para nos perdoar. Por isso que fica o conselho dessa carta aos Hebreus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o exemplo perfeito de suportar com paciência as provações. Suportar com paciência aqueles que pecam contra nós. Tem mais uma parte aqui. Versículos 6 a 8. Vamos ler também? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. A solução está na cruz de Cristo. Ver o outro como um igual. Cristo foi igual a nós seres humanos, com exceção do pecado, que ele não tinha pecado. Nós somos pecadores. Ele teve um corpo humano, tem, né, de fato, um corpo humano. Ele ressuscitou, subiu aos céus com esse corpo. Ele sofreu em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados. A solução está na cruz de Cristo. Ver o outro como um igual, necessitado do mesmo suporte e do mesmo perdão que nós precisamos. Lembram que as afirmações do início eram sobre coisas que os outros fazem contra nós? Pense, será que aquela pessoa que estava do teu lado, de repente não estava soprando o balão ali por algo que você fez contra ela? As esposas olhando para os maridos. O marido olhando para os filhos. Nós também somos pecadores. Não são só os outros. Os outros também precisam nos suportar. E se eles não fizerem com amor? E se eles não nos perdoarem assim como Cristo nos perdoou? Suportar é amar quando não é fácil. É escolher permanecer quando tudo grita para desistir. Cristo não desistiu. Foi até o final. Cumpriu a missão. É uma escolha que exige coragem, permanecer quando é difícil. É preciso maturidade emocional. Também é preciso maturidade emocional para sair quando é necessário sair. Vamos terminar então com Colossenses 3, 14 e 15. Vamos ler em conjunto? E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá
dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Que a paz que Cristo dá dirija vocês no seu modo de pensar e no seu modo de agir, perdoando uns aos outros, assim como Cristo perdoou a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Coloquemos em pé, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e Pai, graças te damos por teres enviado o teu Filho Jesus Cristo a este mundo para perdoar os nossos pecados, que são muitos e que nos afastam de ti, que nos levam direto à condenação, não fosse a missão cumprida perfeitamente por Jesus Cristo na cruz, nos dando perdão. Nós estaríamos perdidos, condenados para sempre, mas pela tua graça e pelo teu amor, Cristo foi obediente até a morte de cruz, suportando sofrimento, suportando humilhação, traição, para nos perdoar. Que o exemplo de Cristo seja um exemplo de paz que nos leve, através da ação do teu Santo Espírito, a pensar e agir, tendo o mesmo modo de pensar e agir que Cristo tinha, que suportou tudo em amor para nos dar o perdão. Que possamos também, Senhor, perdoar aqueles que pecam contra nós e que reconheçamos também os nossos pecados e que possamos pedir perdão por aquilo que fazemos contra o nosso próximo. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa comunhão na família, na igreja, na sociedade, para que possamos levar o exemplo de Cristo através do testemunho de nossas palavras, para que a mensagem do Cristo para todos cheguem até aqueles que não aprenderam sobre esta verdade, que dá perdão, que dá conforto, que dá esperança a nós, pobres pecadores. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.